Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Hoje a gente vai bater vai ter uma conversa aí sobre ansiedade. A ansiedade, infelizmente, está judiando das pessoas ultimamente. Todas as pessoas estão aí ansiosas. O mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo que tá judiando muito da nossa mente, da nossa cabeça, e a humanidade está vivendo um dos momentos mais ansiosos de todos os tempos. Então hoje na aula de hoje, o que vocês vão aprender na aula de hoje? Vocês vão aprender o que é ansiedade. Na aula de hoje vocês vão aprender a identificar uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica, tá? Como que uma ansiedade passa a ser uma doença, tá? Né? Em que momento que ela passa de simples emoção para uma doença. Vocês vão entender hoje como que a ansiedade surge na nossa vida, tá? Como que ela começa, da onde vem a ansiedade. Na aula de hoje vocês vão entender o que a ansiedade causa de malefício na vida das pessoas. Então hoje eu vou falar tudo aquilo que a ansiedade vai estar prejudicando na sua vida se você não cuidar dela, tá? Tudo aquilo que a ansiedade vai roubar de você, vai tirar de você, vai fazer você uma pessoa mais triste, mais infeliz, né? Então, a aula de hoje é justamente para que a gente identifique se nós somos... Mateus, será que eu sou uma pessoa ansiosa ou não, tá? Mas antes, pessoal, a galera tá chegando aí, né? Hoje, segundona, a galera tá chegando. Meu muito obrigado para quem tá aqui. Eu vou pedir ajuda para vocês. Escreve aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem. Tá ok o áudio, o vídeo. Eu tô com um reflexo aqui que é de uma lâmpada, mas não tem como eu tirar. Tem um reflexo aqui, ó. Mas eu queria que vocês me dissessem aí se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. E eu queria também, hoje, tá? Hoje, eu queria que vocês me ajudassem na aula. Hoje eu vou pedir a participação de vocês. Em que sentido que eu gostaria que vocês me ajudassem? Que vocês fossem eu sempre gosto de deixar as perguntas para o final, mas hoje eu queria fazer uma dinâmica um pouco de... Regiane, obrigado, Regiane. Hoje eu queria fazer... ok, a Ana disse que o áudio tá ok. Hoje eu queria fazer uma dinâmica um pouco diferente, tá? Eu sempre acabo deixando as perguntas para o final, mas hoje, né, eu gostaria que vocês fossem me perguntando ao longo da aula qual dúvida que vocês têm para eu ir esclarecendo as dúvidas que vocês têm, tá bom, meninas? Tá? Então eu quero que vocês me ajudem no sentido assim de estar me passando as dúvidas que vocês tenham, para que eu possa estar, ou sobre o assunto da ansiedade, vocês me mandem aqui no chat, que aí ao longo da nossa conversa, ao longo do nosso bate-papo, eu vou esclarecendo basicamente as maiores dúvidas, ou as dúvidas da maioria das pessoas, tá bom? Bom, então vamos lá. Enquanto a galera vai chegando aí, a Mônica, seja bem-vinda. Enquanto a galera vai chegando, tá? O André, seja bem-vindo, André. Então, enquanto a galera vai chegando, eu vou começar a explicar para vocês o que é a ansiedade, tá? A ansiedade nada mais é do que uma emoção. Assim como a tristeza, a raiva, o medo, a felicidade, são emoções. A ansiedade, ela também é uma emoção. E todas as nossas emoções... Pessoal, deixa eu fechar o vidro aqui, que tá um barulho insuportável, rapidinho.
Voltei. Ao vivo é para isso. Ao vivo a gente sai da aula, volta da aula. É que tá um barulho na rua aqui, eu não consigo conversar com vocês. Então, a ansiedade nada mais é do que uma emoção, assim como a raiva. A Clarice, minha aluna lá do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. A raiva, a tristeza, a felicidade, todas são emoções. E cada uma tem um papel e uma função da nossa vida. Então, qual que é a função da ansiedade? A ansiedade, ela é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso cérebro que faz com que nós nos preocupemos com um perigo que possa acontecer na nossa vida e quando a gente consegue fazer esse exercício mental de se preocupar com algo que possa acontecer na nossa vida de ruim, nos faz tomar uma decisão, tomar uma atitude para que essa coisa ruim não aconteça. Essa é a função da emoção da ansiedade. Nós somos seres humanos, pensantes, mas nós temos um cérebro que ele é reptiliano. O que é um cérebro reptiliano? É um cérebro que tem algumas funções que são instintivas, assim como nos répteis. Ah, Matheus, então você está falando que o meu cérebro ele é reptiliano? Sim. Por quê? Existem várias atitudes que a gente acaba tomando na nossa vida que elas são instintivas. Tá? Então, se alguém chegar e der um tapa na sua cara, de repente você vai virar e vai dar um tapa na pessoa sem pensar, sem perceber. Ou então, imagine que uma criança vai cair do berço, você pula para pegar a criança. Você não pensa para fazer isso. Isso é uma atitude instintiva. Vem do nosso animal, da nossa parte animal, ok? Tá. E a ansiedade, a função dela é essa. Quando que a ansiedade se torna uma doença, uma patologia? Quando ela começa a atrapalhar o seu dia a dia, quando ela começa a atrapalhar o seu trabalho, quando ela começa a atrapalhar o seu relacionamento, quando ela começa a atrapalhar a sua saúde mental, emocional, a sua paz, quando você não consegue dormir bem, quando você não consegue estar em estado de plenitude naquilo que você está fazendo. Hoje, o que a gente está vendo? A gente vê os casais que saem para namorar, um senta do lado da mesa e o outro senta do outro lado da mesa e eles ficam aqui, ó. Eles saem para namorar, só que fica cada um num celular. E as pessoas hoje, elas não estão atentas a isso, tá? Hoje, para vocês terem ideia, a ansiedade é uma das doenças, uma das patologias que mais está prejudicando as pessoas no mercado de trabalho, tá? No trabalho. A ansiedade é o que mais está destruindo a vida financeira, tá? E o trabalho das pessoas. Por quê? Imagine que a pessoa vai trabalhar, só que em vez dela ficar com a cabeça calma, tranquila, ela ser organizada, ela conseguir fazer tudo o que ela precisa, ela começa a entrar num estado de sofrimento emocional e fica se ocupando ou preocupando de várias coisas que nem vão acontecer ou várias coisas que ela tem medo de que aconteça, e isso faz com que ela não faça aquilo que realmente ela precisa fazer. Ela procrastina, tá? E a vida dela vai virando uma roleta russa emocional, aonde que as pessoas estão adoecendo de verdade e as pessoas estão, infelizmente, hoje recorrendo a remédios, tá? Só que existe uma grande parte das pessoas que não recorre ao remédio
tá? E a gente vai falar de remédio, na aula de hoje a gente vai falar de remédio, tá? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Eu vou falar de remédio com vocês, mas o que a maioria das pessoas hoje estão fazendo, em virtude da ansiedade, é fumando, tá? Fumando cigarro normal de nicotina, cigarro eletrônico. As pessoas estão exagerando nas bebidas alcoólicas. As pessoas estão se tornando obesas, tá? Obesas por conta da ansiedade. As pessoas estão se tornando, às vezes a pessoa ela deixa de comer. Em alguns casos a ansiedade tira o apetite da pessoa, ela não consegue comer. A ansiedade hoje é o que está causando os maiores problemas de afastamento do trabalho, tá? As pessoas estão se afastando porque elas estão adoecendo emocionalmente, tá? E eu vou fazer um exercício com vocês agora aqui, só para vocês entenderem como que nós estamos hoje sujeitos, tá? Todos nós estamos sujeitos a adoecer. E eu vou explicar para vocês o porquê que nós estamos adoecendo tanto hoje com a ansiedade, tá? E para isso eu preciso de falar um pouco de história. Eu preciso voltar no tempo, a gente vai falar um pouquinho da história, tá? Para contextualizar, para trazer clareza para vocês do que hoje está acontecendo na nossa mente, na nossa vida. Há não muito tempo atrás, se eu precisasse falar com alguém, eu pegava e ou eu telefonava, ou eu mandava uma carta. E quando eu telefonava para alguém, às vezes essa pessoa não ia atender o telefone, não tinha identificador de chamada, aí eu tinha que ligar de novo. E isso assim, entre eu querer falar com alguém até que essa pessoa tivesse disponível para conversar comigo, tinha um tempo aí de às vezes 1 hora, um dia, 3 dias até que eu conseguisse falar com essa pessoa no telefone. Quando eu queria falar com alguém que morava numa outra cidade ou morava em outro país, eu mandava uma carta para essa pessoa. E essa carta, ela demorava para ser escrita, porque eu escrevia ela na mão. Depois eu tinha que ir pro correio. Depois do correio, translado, tal. Ou seja, às vezes demorava 1 semana, 15 dias para essa carta chegar. Antigamente, quando eu queria procurar um namorado, uma namorada, eu saía, eu ia pro baile, eu ia pra festa, eu conhecia as pessoas e eu me aproximava das pessoas, eu fazia novas amizades e essas novas amizades e essas pessoas, eu ia fazendo vínculos até que eu conhecesse uma garota, ou conhecesse um homem e começasse a namorar. Eu escolhia um namorado, eu escolhia uma namorada, mas até o tempo de eu querer uma namorada, encontrar uma namorada e depois eu me apaixonar por ela, era uma distância de sei lá quanto tempo. Escreve aqui para mim se está fazendo sentido isso para vocês. E para quem está entrando agora, eu queria que vocês me mandassem perguntas, tá? Hoje eu queria a participação de vocês. Se vocês quiserem me perguntar sobre ansiedade, o tema de hoje é ansiedade. Tudo que vocês quiserem saber sobre ansiedade, me manda aqui no chat que a gente vai conversando. Eu quero que seja uma aula dinâmica, um bate-papo, tá bom? Hoje eu não quero deixar as perguntas para o final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande aqui no chat que a gente vai conversando. Quando eu queria vender, tá? Se eu quisesse vender um produto ou se eu quisesse vender um serviço para alguém, eu tinha que me apresentar, eu ia na empresa, eu telefonava, eu marcava um horário, enfim, tudo na nossa vida, há não muito tempo atrás, tá? Todo mundo que está aqui, eu acredito que a gente
entenda que nós tivemos esse momento. Se não foi há muito tempo, sei lá, na minha infância, o ciclo da vida tinha um RPM, uma rotação por minutos. A vida girava numa velocidade, tá? As informações e a própria vida girava numa velocidade que era muito mais calma e devagar do que a velocidade que a nossa vida hoje está acontecendo. Então a nossa vida hoje, ela está numa velocidade absurdamente maior do que há um tempo atrás. Então hoje, se eu mando uma mensagem para alguém, pode ser minha mãe, meu namorado, minha mulher, e essa pessoa não me responde, isso já me causa uma irritação. Eu já começo a ficar irritado, eu acho que a pessoa não está me dando atenção, eu acho que a pessoa está fazendo pouco caso. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com a velocidade com que as coisas estão acontecendo agora, que quando alguém demora para responder para mim no WhatsApp, ou demora para retornar uma ligação, aquilo já me incomoda, aquilo já me dói. Se eu quero vender para alguém, tá? Eu quero vender o meu produto, eu quero vender o meu serviço, Então, o que acontece? Eu vou prospectar esse cliente para atender ou para vender. Se esse cliente não me responde, se essa venda não acontece, se esse trabalho que eu quero, se esse concurso que eu quero passar, se esse filho que eu estou esperando ter, se essa gravidez que eu gostaria que chegasse na minha vida, ou se superar o luto de alguém que eu terminei um relacionamento, ou superar o luto de alguém que morreu, ou mesmo se eu estou doente com alguma enfermidade, a nossa mente, o nosso cérebro, hoje, ele está condicionado nessa nova velocidade com que as coisas estão acontecendo, tá? Então, tudo isso está nos adoecendo. Tudo isso está causando transtornos de ansiedade em nós. E quais são as... vamos falar de sintomas, tá? Matheus, eu quero saber se eu estou ansioso ou ansiosa. É muito fácil. É muito fácil. Para você fazer um teste aí de ansiedade, tá? Experimenta desligar o seu aparelho celular, tá? Experimenta desligar o seu aparelho celular por uma tarde. Ou então experimenta desligar, mas não é botar no silencioso. Desligar o seu aparelho celular por um dia, tá? Avisa lá seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, ó, hoje o meu aparelho celular vai estar desligado. Experimenta desligar e veja qual vai ser a sua reação. Como que você vai se sentir com o aparelho celular desligado? Se você vai ter crise, se você vai sentir angústia, se você vai ficar pensando que alguém vai passar mal, que alguém vai morrer, que alguém não vai... que você vai perder o emprego, que você vai perder um negócio, ou que você vai perder o seu relacionamento. Experimenta isso. Outra coisa, como que anda o seu sono? Tá? O normal, o natural, o saudável pra gente é eu dormir, tá? E dormir cedo, 11 horas no máximo é para eu estar dormindo, e para eu acordar cedo. E o normal, natural, saudável é eu dormir uma noite inteira. Dormir, deitar e dormir. A não ser que eu tenha uma criança dentro de casa, um bebê, uma pessoa doente, uma pessoa acamada, a não ser que eu seja um profissional que precisa estar com o telefone 24 horas. Eu sou um médico, eu sou um polícia, eu sou um bombeiro, enfim, aí eu tenho que estar
disponível. Mas se você não é um médico plantonista, se você não é um policial que pode ser chamado a qualquer hora, se você não tem uma profissão dessa, o saudável, o natural é você dormir a noite toda, tá? Até aqui estamos ok. Bom, quais são, então, Matheus, os gatilhos da ansiedade? Quais são os dois gatilhos emocionais que mais causam a ansiedade nas pessoas? É o medo e a insegurança, tá? O medo e a insegurança também são emoções. Assim como a felicidade, a alegria, o medo e a insegurança são emoções. Então, as nossas emoções, nós vamos ter elas para o resto das nossas vidas, tá? Todo mundo vai ficar triste, alegre, com medo, com raiva, ansioso. Essas emoções a gente vai ter. Só que o medo e a insegurança são os gatilhos da ansiedade. Então, toda vez que você sentir medo ou insegurança, ou os dois, a sua ansiedade vai dar um pico. A sua ansiedade vai explodir. Você vai ficar num estado emocional de luta ou fuga. Luta ou fuga. O seu cérebro, tá? O seu cérebro, essa parte que é inconsciente, essa parte que é animal, essa parte que é reptiliana, o seu cérebro ele vai se colocar, ele vai entender que você está num perigo eminente, e por você estar num perigo eminente, o seu cérebro vai entender que você precisa ficar atento, tá? Porque o que acontecia antigamente lá com o homem da caverna? Ele convivia com leão, ele convivia com urso, ele convivia com os bichos cobra, os bichos peçonhentos. Então, o cérebro do ser humano, na antiguidade, ele desenvolveu uma espécie de um mecanismo de proteção para proteger do perigo. Então, a ansiedade, o medo e a insegurança são emoções que elas ajudam a gente a nos proteger dos perigos da nossa vida, tá? Só que quando a gente não conscientiza a nossa mente, quando a gente, que nem a gente está tendo uma aula aqui agora, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou levando consciência para vocês, para que vocês comecem a ter mais clareza das emoções de vocês. Esse é o princípio da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É eu saber administrar o meu medo, a minha insegurança, a minha raiva, a minha tristeza. Então, a inteligência emocional, ela não vai impedir você de sentir medo, ela não vai impedir você de sentir raiva, ela não vai impedir você de sentir insegurança, tá? Deixa eu beber uma água aqui. A inteligência emocional, ela vai fazer o que com você? Ela vai ensinar a sua mente, ensinar o seu cérebro a, quando eu sentir medo, eu vou administrar o meu medo. Quando eu sentir insegurança, eu vou administrar a minha segurança. Porque, por exemplo, imagine que eu estou andando de carro, imagine que eu sou um cara que eu ando armado, tá? Eu não ando armado, mas imagine que eu sou um cara que eu ando armado no trânsito. Aí um cara me fecha, me dá uma fechada e eu tô com a esposa, a criança pequena no carro. E aquele cara poderia ter matado a minha família. Aquele cara poderia ter matado a minha família com uma fechada que ele deu no trânsito. A hora que isso acontece, eu vou sentir raiva. Eu vou sentir muita raiva desse cara. E se eu não tenho uma inteligência emocional, essa raiva que eu sinto dele, eu posso xingar ele, eu posso brigar com ele. E se ele partir para cima de mim, eu posso até dar um tiro nele.
Por quê? Porque a minha raiva, quando ela veio, eu não consegui administrar a minha raiva. E isso vai fazer com que eu tenha atitudes, reações, tá? E essas atitudes e essas reações vão me prejudicar. Essas atitudes e essas reações vão causar mais problemas ainda para mim, porque se o cara já fechou, eu quase bati o carro, se eu brigar com ele, aquilo vai me trazer mais transtorno, mais problema, mais irritação e mais raiva. Então, como que eu tenho que entender a minha ansiedade? Eu tenho que entender que a minha ansiedade, ela vem desses dois gatilhos, do medo e da insegurança, tá? E eu tenho que aprender a administrar esse medo e essa insegurança, tá? Mas antes da gente ensinar como que a gente vai administrar essas emoções, que isso é muito importante, tá? Isso não é, isso é uma esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui é um conteúdo mas muito profundo. Vocês vão sair dessa aula aqui sabendo, assim, mais do que 90% das pessoas sabem sobre ansiedade e sobre inteligência emocional, tá? Vocês vão sair sabendo mais do que 90% das pessoas, eu garanto para vocês, vocês vão sair sabendo tudo isso. Tá. Eu tô entendendo, Matheus, mas você não chegou na parte ainda de como que vem essa ansiedade, tá? A nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma parte que é consciente, tá? E uma parte do nosso cérebro que é inconsciente. O que é o consciente do inconsciente? Imagine o telefone celular de você. Eu vou explicar para vocês agora como que a nossa mente, o básico, eu vou passar para vocês o arroz com feijão da nossa mente para vocês entenderem como que a nossa mente funciona. Imagine que no seu aparelho celular, desde quando você é criança, você vai salvando vídeos e fotos, tá? Desde quando imagine que você nasceu, você ganhou um aparelho celular. E nesse aparelho celular você vai gravando os vídeos e as fotos da sua vida. Quando você fez aniversário, quando você deu o primeiro beijo, quando você se apaixonou, quando você dirigiu pela primeira vez, quando você fez sexo pela primeira vez. Isso tudo vai ficando registrado num celular, através de fotos, através de vídeos. Só que nesse seu celular, também você vai salvando as partes difíceis da sua vida. Você vai salvando as fotos do dia que o seu pai brigou com a sua mãe, do dia que o seu pai foi embora, do dia que você apanhou do seu pai, da sua mãe, ou do dia que você sofreu uma injustiça, um abuso, uma rejeição, você se sentiu rejeitada por alguém, ou você brigou com um namorado que você gostava muito, uma namorada, você foi traído, foi traída, ou você perdeu um emprego, que aquele emprego era um emprego que você adorava, alguém passou a perna em você, o seu sócio te roubou, alguém que você amava muito morreu. Todas essas lembranças, imagine você também salvando no seu celular, as fotos e vídeos você salvando. Eu pergunto para vocês, vocês conseguem se lembrar das fotos e dos vídeos, de todas as fotos e vídeos que você tirou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 5 anos atrás? Imagine que você tem o mesmo celular, que você não formatou, não trocou de celular, ele é o celular de quando você nasceu, e você foi arquivando as fotos das coisas boas e ruins. Você vai se lembrar de todas as fotos e de todos os vídeos que você salvou no seu celular? Você consegue lembrar? Não, você não consegue.
Isso é o que acontece na nossa mente, no nosso cérebro, na parte inconsciente, tá? Eu estou explicando de uma maneira lúdica o arroz com feijão, o papai com mamãe, para vocês entenderem o básico do básico. Então, o que acontece? No meu inconsciente estão salvas todas essas memórias, inclusive os meus arquivos de dor, tá? E lá nos meus arquivos de dor, imagine que eu tenho uma caixinha, ó, eu tenho uma caixinha lá, que são os meus arquivos de dor, que fica guardadinho lá no meu cérebro, lá numa partezinha escondida, que nem eu lembro que existe e eu nem sei o que está lá dentro. Afinal, já faz tantos anos que aquilo aconteceu, faz tantos anos que aquela foto, eu bati aquela foto de alguém que me prejudicou, ou faz tanto tempo que eu gravei um vídeo na minha cabeça de um dia que eu fui traído, rejeitado, abandonado, injustiçado, abusado, enfim. O que acontece? O meu cérebro, a minha mente, tá? A minha mente, ó, presta atenção, pessoal, que essa vale ouro. Anota no papel que essa vale ouro. A minha mente não sabe, a minha mente inconsciente não sabe o que é presente, passado e futuro. Vou repetir. A parte do meu cérebro, tá, que é inconsciente, não sabe distinguir o que é passado, do que é presente, do que é futuro, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou num estado de tensão emocional, eu estou sem dinheiro, não sei como que eu vou arrumar dinheiro para pagar aluguel, eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas, eu tô com o nome sujo, eu não sei, lá na empresa tá mandando todo mundo embora, ou eu tô no prazo de experiência, eu não sei se eu vou ser contratado, ou eu estou desempregado, ou eu tô com medo de que alguém da minha família que está muito doente morra, ou alguém que eu gostava muito me traiu, tal. Essas memórias, tá? Do meu momento presente, o meu cérebro, ele fica embaralhado. Ele não consegue entender se isso que está acontecendo comigo agora, tá? Isso que está acontecendo comigo agora, vai acontecer amanhã de novo, se não vai acontecer, tá? O meu cérebro, por exemplo, imagine que eu comecei um emprego novo, tá? Imagine que eu comecei um emprego novo. Só que quando eu era criança, o meu pai, ele tinha começado um emprego novo e o meu pai estava super empolgado. Meu pai chegou, falou desse emprego que ele tinha. O meu pai contou a história do emprego que ele tinha e meu pai ficou feliz da vida e meu pai disse assim, ó, agora a gente vai tirar o pé da lama, agora o papai vai ganhar dinheiro, nós vamos vamos mudar de vida, vamos comprar carro novo, vamos comprar casa nova, vamos viajar, vamos passear, porque agora o pai começou um emprego novo. E aí passou 2 meses, o seu pai foi mandado embora, seu pai foi despedido. E quando seu pai foi despedido, você e a sua família passou por muita necessidade. Vocês passaram muito perrengue, vocês sofreram muito, vocês passaram quase fome, ou vocês tinha muita briga, seu pai e sua mãe começou a brigar porque não tinha dinheiro, enfim. Aquilo gerou uma dor emocional na sua criança, é o que a gente chama de criança ferida, e aquilo gerou um arquivo de dor na sua cabeça, que está guardado, que está armazenado e que está lá no fundinho do seu inconsciente. Só que aí isso já faz 20, 30 anos que aconteceu, mas você tem esse registro mental e emocional e esse registro ele foi arquivado com dor,
com desespero, com choro, com tristeza. Se hoje, dia de hoje, dia 14 de abril de 2025, eu comecei a trabalhar agora, num novo emprego, e alguém lá da empresa falou assim, nossa, não sei não, hein? Estão começando a cortar a folha de pagamento. O que a sua mente, o que o seu cérebro vai fazer? O seu cérebro automaticamente ele vai voltar lá naquele passado, só que sem você saber. Por quê? Porque é inconsciente. O seu cérebro ele está trabalhando sem você perceber, ele está no modo automático ali. Ele vai voltar, ele vai olhar aquela foto. Sabe aquela foto que eu falei para vocês que está arquivada lá no celular, aquele filme que está arquivado lá no celular? O seu cérebro vai voltar lá, vai olhar aquela foto e vai se lembrar de como foi horrível aquilo que você passou. E aí o seu cérebro vai colocar a sua mente hoje, o seu estado emocional de hoje em alerta. E a sua mente vai acreditar que aquilo vai acontecer de novo. Tá? A sua mente inconsciente vai estar dizendo para você assim, ó, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Imagine que você foi traída ou traído num relacionamento. E você amava a pessoa, você não acreditava que a pessoa pudesse fazer aquilo com você, de te trair, de pisar na bola com você, de sair contra a pessoa, você era casada ou casado, ou namorava 20 anos, 30 anos, e ou você desconfiava, ou você nunca nem desconfiou que a pessoa pudesse te trair. Você, sabe, confiava na pessoa, você confiava na pessoa cegamente. Pode ser um sócio, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser o seu filho, tá? Te traiu, a pessoa te traiu sua confiança, te roubou, te prejudicou, foi infiel. Você tem essa memória arquivada em você. Isso está lá guardado, só que isso está guardado no seu inconsciente, só que com registro de dor e sofrimento. Se hoje, tá? Hoje, você estiver saindo com alguém, você começou a se relacionar com alguém, e essa pessoa, sei lá, ela tem qualquer comportamento assim suspeito, às vezes não é nem nada, mas a pessoa tem um comportamento meio duvidoso, vamos dizer assim. Você já vai trazer todo aquele lixo, que eu chamo de lixo, isso é lixo emocional. Você vai trazer todo aquele lixo emocional para o dia de hoje, para o momento de hoje, e aí qual vai ser a sua reação com essa pessoa de hoje? Como que você vai agir com essa pessoa de hoje? Você vai tratar essa pessoa bem? Você vai confiar nessa pessoa? Você vai conversar com essa pessoa para entender esse comportamento suspeito dela, né? Afinal, você vê naquilo um comportamento suspeito. Você vai tratar essa pessoa bem, você vai ficar de boa, você vai querer ver o lado dela, querer ouvir o que ela tem a te dizer? Ou você já vai... Lembra que eu dei o exemplo do acidente, do cara que é estressado, que não consegue controlar as emoções? O cara já vai querer, tomou uma fechada no trânsito, já vai querer descer e dar um tiro. Então, quando você se sente na iminência de ser traída de novo, abandonada de novo, roubada de novo, roubado de novo, qual é a sua reação? Você tem inteligência emocional para... Vou respirar, eu vou ver se isso é verdade, se não é. Ou você já vai partir para cima da pessoa, ou você já vai querer fugir, ou você já não vai querer mais ficar com a pessoa. Ou pior, o que muitas pessoas fazem, se vingar de algo que nem aconteceu ainda. E como que eu me vingo de algo que nem aconteceu ainda? Eu tenho uma mágoa, uma dor e um ressentimento, só que não é dessa pessoa de agora.
Às vezes eu trouxe um lixo emocional do meu último trabalho, que o meu patrão não me registrou, não pagou minha comissão, me mandou embora do dia para a noite, falou para mim que ia dar um monte de benefício e não deu. Ou eu trago lixo emocional pro meu relacionamento de hoje, tá? Só que eu trago lixo emocional mal resolvido do namoro que eu tive quando eu tinha 17 anos e que eu fui traído. Ou do meu antigo casamento que acabou e o meu ex-marido ou minha ex-mulher fez de tudo para me prejudicar. E aquela dor, aquela mágoa ainda está em mim. Eu não curei essa dor. Eu não consegui perdoar. Eu não consegui ressignificar. Toda vez que eu lembro daquilo, aquilo me dá um nó na garganta. Eu não posso nem ver a pessoa. Eu não posso nem ouvir falar do nome da pessoa. Aquilo já me deixa num estado até arrepio, só de ver e ouvir. O que acontece? Isso tudo vai gerar ansiedade em nós. Por quê? Porque você fica imaginando, o seu cérebro inconsciente fica imaginando que algo de muito, muito ruim vai acontecer com você. Olha lá, a Mônica está dizendo, eu sou assim, quando eu começo a me controlar, eu já fiz ou já falei isso e muito ruim, Matheus. Acho que o que ela quis dizer é que quando ela percebe, ela já falou, né? Quando eu começo a me controlar, eu já fiz ou já falei isso e é muito ruim. Exato, por quê? O que acontece, Mônica? Quando a gente está num estado de ansiedade, os maiores prejudicados somos nós mesmos, tá? O maior prejudicado por estar ansioso é você mesma, é você mesmo. Por quê? Imagine no seu trabalho. Sei lá, eu sou uma esteticista, ou eu sou uma cozinheira, ou eu sou uma advogada, ou eu sou uma arquiteta, tá? Só que o que acontece? Imagine que eu estou num estado emocional de tanta ansiedade, e que eu acabo ficando irritada. Eu acabo ficando explosiva, eu acabo ficando mal educada, áspera, grossa. Tá? Por quê? Porque eu não estou bem. Eu estou ansiosa, eu estou ansioso e eu não estou legal. E ninguém é obrigado a ficar bem 24 horas, tá? Nem eu tô bem. Tem dia que nem eu me aguento. Tem dia que eu até evito de ficar conversando muito com as pessoas, porque eu falo assim, nossa, eu não tô dando conta de ficar nem comigo. Então eu sei que eu tô sendo má companhia para mim mesmo. Então eu prefiro ficar quieto no meu canto para não causar problema, porque depois isso eu vou magoar alguém, eu vou chatear alguém e depois eu vou me arrepender. E essa pessoa às vezes a pessoa não tem culpa de eu estar com medo, com raiva, mal. A pessoa não tem culpa. Quem convive, meu filho, minha mulher, meu marido, minha mãe, meu pai, eles não têm culpa muitas vezes do que está acontecendo comigo. Só que aí o que acontece? Quando eu não estou bem, isso se transforma nisso. Quando eu não estou bem, quando eu não estou emocionalmente bem, isso aqui se transforma nisso. Só que nós somos seres, tá? Relacionais. Nós somos seres relacionais. Então o que acontece? Se eu sou uma pessoa muito ansiosa, tá? E eu não consigo me controlar, eu vou ser um bom profissional? Imagine que eu sou uma advogada. E eu estou imagine que eu sou uma advogada e eu estou cuidando do divórcio da minha cliente, tá? Eu sou advogada
e eu estou cuidando do divórcio da minha cliente. Só que a minha cliente, ela acabou de se divorciar. E a minha cliente tá uma pilha de nervos, uma pilha de nervos. Só que eu sou advogada da parte dela do divórcio. E eu tenho que entrar em contato com o advogado do ex-marido dela, tá? Só que aí o que acontece? Eu vejo ali a minha cliente sofrendo, desesperada, preocupada. Aí eu acabo pegando aquela preocupação de tudo aquilo que ela está passando, eu pego para mim. E em vez de eu ser uma advogada, aonde eu vou deixar a razão, a emoção, perdão, aonde eu vou deixar a emoção de lado e vou tratar com razão, tá? Com a outra parte, eu vou conversar com o advogado do ex-marido dela, e ao invés de eu atacar, ao invés de eu brigar, ao invés de eu ir já com aquela raiva, eu vou tentar fazer um acordo amigavelmente. Vamos tentar resolver isso para que resolva o mais rápido possível, para que seja o menos prejuízo para todas as partes, para que às vezes tem filho, né? Tem filho envolvido, então quanto mais os pais, o pai e a mãe fica brigando lá por litígio, por divórcio, quanto mais isso acontece, mais as crianças sofrem. E isso às vezes numa sociedade, numa ação trabalhista. Imagine que eu sou um advogado, e se eu sou um advogado ansioso, eu não consigo ter calma para estudar o caso do meu cliente. Eu não vou ter o carinho de olhar, ver certinho. Eu vou querer fazer rápido. No intuito de eu querer fazer rápido, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de perder o cliente, eu tenho medo de perder a causa, eu tenho medo de perder prazo no fórum. Isso, pessoal, isso eu estou dando um exemplo para vocês, tá? E o que acontece? O porquê que a ansiedade é tão perigoso? Por que a ansiedade é tão perigoso? Porque a ansiedade, ela não atrapalha só a sua vida emocional, tá? A sua ansiedade, se fosse só ficar nervoso, ficar sem dormir, acabar fumando que nem um dragão, acabar tomando remédio antidepressivo, se fosse só isso, quer dizer, isso já não é pouco, Mas se fosse só isso, ó, eu vou falar para vocês que ainda dava pra gente consertar. O que acontece? Ó, o meu cérebro, ele comanda todos os meus órgãos, tá? Então aqui dentro, ó, imagine aqui dentro, ó, eu tenho baço, eu tenho fígado, eu tenho intestino, eu tenho coração. Quando a gente entra num estado emocional de ansiedade, o nosso cérebro, ele vai despejar hormônios, tá? Hormônios que são tóxicos na nossa corrente sanguínea, tá? Hormônios que são tóxicos na nossa corrente sanguínea. E não é só a sua mente que muda a velocidade e o jeito de funcionar. Não é só a sua mente. Você acredita que é só a sua emoção, a sua preocupação. Não! Tudo que está aqui, ó, todo o seu corpo. Pessoal, pega essa visão. Todo o seu corpo, tudo do seu corpo, todas as partes do seu corpo, elas vão entrar num funcionamento doentio. O que é um funcionamento doentio? O seu fígado vai funcionar num funcionamento doentio, o seu coração vai funcionar num sistema doentio, o seu baço vai funcionar num sistema doentio. E aí o que vai começar a acontecer? Alguém aí tem gastrite, fibromialgia, dor de cabeça, enxaqueca. Essas são
as basiquinhas, viu? Essas são as basiquinhas. Essas são. Aí o que que vai começar a ter? Crises fortes de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tá? Essas são já um pouco mais difíceis. Mas aí vem uma coisa que eu vou colocar para vocês, que não é o Mateus que está dizendo, tá? Não é o Mateus. Essa informação não é o Mateus que está trazendo para vocês, não. É a medicina. É a medicina, tá? Hoje já tem vários estudos em Harvard, nas maiores faculdades dos Estados Unidos, de todos os lugares, tá? Já tem estudos comprovados de que problemas emocionais causam até câncer. Causam até câncer. Por quê? Uma pessoa que passa por um problema e que ela guarda essa mágoa, essa raiva, esse ódio, e ela vai convivendo com essa mágoa, com esse ódio, com essa falta de perdão, com essa coisa que ficou ali, ó. Às vezes aconteceu há 10 anos, 20 anos, mas a pessoa guardou aquilo para ela, ela não conseguiu perdoar, ela fugiu do problema muitas vezes, ela quer fugir do problema para esquecer. Só que isso, lembra que eu falei para vocês que está lá registrado, está lá guardado no nosso arquivo de dor? Isso está lá na nossa parte inconsciente, fazendo o nosso cérebro funcionar de uma maneira doentia. Doentia. E nosso cérebro, ele entra num movimento doentio. É por isso que você começa a sofrer. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo da onde vem o sofrimento da ansiedade? Escreve aqui para mim se vocês estão entendendo e se está fazendo sentido para vocês. Escreve aí para mim, por favor. Se está fazendo sentido para vocês e se alguém aí tem alguma dúvida, tá? Tem alguém aí que tem alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta? Pode mandar a pergunta aí, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu vou procurar saber e depois eu respondo no particular. Bom, hoje eu queria trazer vocês para esses problemas que hoje a ansiedade está causando na nossa vida, tá? Insônia, desemprego, término de relacionamento, brigas familiares, tá? Só para vocês entenderem, Quando eu estou assistindo, para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, tá? Quando a gente está assistindo um filme, imagine que você está assistindo um filme de romance. Um filme de romance lindo, maravilhoso, onde o casal se apaixona e eles têm um casamento lindo, maravilhoso, aquela coisa gostosa, eles têm um bebê, um filhinho, e aquele filme lindo, maravilhoso, só que aí, no final do filme, essa mulher, ela adoece, ela fica numa cama, ela tem um câncer, e ela morre no final. E eles tiveram uma história linda, maravilhosa. Um romance lindo, maravilhoso. Só que ela morre no final. Eu pergunto aqui para você. Você chora ou você não chora? Escreve aqui para mim. Você está assistindo um filme de romance. Aquele casal perfeito. Aquela família perfeita. Filhos perfeitos. No final essa mulher adoece, fica numa cama, tem um câncer e ela morre. Ah lá, a Mônica diz que chora. E por que você chora? Por que a gente chora, Mônica? Por que a gente chora? Porque o nosso cérebro, presta atenção, o nosso cérebro, ele não sabe que aquilo que você está assistindo
não é com você. O seu cérebro inconsciente, a parte do seu cérebro que é inconsciente, não sabe que aquilo é só um filme. Olha lá, a Silvia diz que chora também. A Clarice também chora. Então o que acontece? O nosso cérebro não sabe que aquilo é só um filme. Ele acha, o nosso inconsciente, a parte do nosso cérebro que é inconsciente, ele acredita, ele acha que é você, que está acontecendo na sua vida. E aí você chora. Vocês estão entendendo, pessoal, como que a nossa mente funciona? Então, quando eu não tenho consciência de como que a minha cabeça trabalha, de como que as minhas emoções funcionam, a minha cabeça vai ser terra de ninguém. A minha mente vai ser terra de ninguém. A minha mente vai me destruir. A minha mente vai me fazer uma pessoa ansiosa, depressiva. A minha mente vai ficar martelando na minha cabeça um perigo que às vezes você nem sabe o que é, mas ela lá está batendo. A ansiedade, ela parece que ela martela na sua cabeça, ela fica martelando o dia inteiro. Você acorda, ou às vezes você fica de noite, ela fica martelando, judiando da sua cabeça. E aí no outro dia você não tem saúde, no outro dia você não tem qualidade de vida, no outro dia você não vai tratar bem as pessoas que você ama, no outro dia você não vai performar. Boa noite, Silvia. No outro dia você não vai performar no seu trabalho. Se você é uma pessoa que depende de, às vezes, atender um paciente, ser uma massagista, uma manicure, o seu serviço já não vai ficar 100%. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. É a mesma coisa eu vim aqui dar uma aula para vocês, sendo que, sei lá, a minha casa acabou de ser destruída, foi demolida. Com que cabeça eu vou vir aqui dar uma aula para vocês? Ou eu acabei de perder alguém que eu amo. Como que eu vou vir aqui e dar uma aula com conteúdo para ajudar vocês a lidar com a ansiedade? Eu consigo dar uma aula para vocês se eu estou destruído porque eu perdi alguém que eu amo ou porque minha casa foi demolida? Eu tenho cabeça, eu tenho saúde emocional para performar? Olha lá, não tem como, tá? Não tem como. Então a nossa mente, a nossa cabeça, não é só o sofrimento que nos causa. Quando a gente não cuida disso, isso vai destruindo a nossa vida. Vai destruindo a minha vida financeira, vai destruindo o meu trabalho, vai destruindo as minhas amizades, vai destruindo os meus relacionamentos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu vou perdendo saúde. Eu já não durmo mais. Eu vou perdendo qualidade de vida. Porque eu já não durmo mais. Eu fico que nem... Sabe aquelas pessoas que você chega assim, a pessoa tá com aquela olheira assim, ó, parece um zumbi? Não sei se você já conhece, vocês já chegaram a algum lugar, tem uma pessoa que tá com uma olheira assim, ó. Aliás, duas, né? Parece um zumbi. Aquilo é a pessoa que não dorme. Pessoa ansiosa. Aí você vai falar assim, Matheus, mas você não tem problema? Claro que eu tenho problema. Claro que eu tenho problema. E muitos, e muitos. Eu só conheço um lugar que você não tem problema. Só existe um lugar aqui que não nesse lugar não existe problema. Aí eu pergunto, você quer ir para lá? Você quer ir para aquele lugar onde as pessoas não vão te incomodar, onde você não tem problema para resolver? Você quer ir para aquele lugar? Responde aí para mim, enquanto eu bebo uma água. Então, pessoal, esse assunto de ansiedade, hoje, a maioria das pessoas está negligenciando. As pessoas não estão dando importância para isso. Só que elas estão adoecendo e elas não sabem o porquê estão adoecendo. E hoje eu estou trazendo esse conhecimento para vocês, esse conteúdo para vocês.
Você pega e bate o carro. Você bate o carro. Olha lá, você pega e bate o carro. Por que que você bateu o carro? Porque você não viu. Porque você estava distraído. E o porquê que você estava distraído? Porque a sua cabeça estava no mundo da lua. Que lua? No futuro. O que que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. Tá? Você fica imaginando que algo de ruim vai acontecer. Vai acontecer o pior, vai acontecer a desgraça. Eu vou perder o emprego, eu não vou ter dinheiro, meu relacionamento vai acabar, meu namorado vai me trair, meu marido não vai conseguir dinheiro para pagar as contas, meu filho não vai passar de ano. Enfim, você fica com medo. Só que você fica sofrendo com algo que nem aconteceu. Excesso de futuro. Só que o futuro não existe. Não existe futuro. Não existe futuro. O futuro não existe. Como assim não existe futuro, Mateus? O futuro não existe. Mas e o amanhã? Amanhã, por exemplo, amanhã, dia 15 de abril, quando chegar amanhã, não vai ser futuro. Quando chegar amanhã, não vai ser futuro. Vai ser o presente. Quem garante que eu vou estar vivo amanhã? Eu tenho essa certeza que amanhã eu vou acordar vivo? Responde aí para mim. Eu tenho essa garantia de que eu vou dormir hoje e eu vou acordar vivo amanhã? Eu não tenho. Eu sei se eu vou estar vivo daqui uma semana? Não, eu não sei, eu não tenho essa certeza. Ah, eu sei que eu vou estar vivo daqui 5 anos? Não sei se eu vou. Eu pretendo estar por muito tempo, mas eu não tenho essa certeza. Então, o futuro não existe. A única coisa que existe é o presente. O futuro, na verdade, ele é uma projeção da minha cabeça, da minha mente. Ah, Mateus, mas então você está falando que a gente não tem que se preocupar com o futuro? Ah, então se for assim, eu não vou me preocupar em guardar dinheiro, eu não vou me preocupar em me planejar, eu não vou me programar para casar, para ter filho, para construir uma casa, para comprar um carro, para construir uma empresa, para sair do emprego, para passar num concurso. Então quer dizer que o futuro não existe, eu não vou fazer. Não, não é isso. Você vai se planejar para o futuro, tá? Você vai se planejar, mas com a consciência de que ele não existe. Ele vai existir o dia que você chegar lá. O dia que você chegar lá, ele vai existir. Mas aí então por que você fica por que você está sofrendo? Por que você está sofrendo por algo que ainda não aconteceu? Porque você está com ansiedade. Tá? Então, assim, você tem que ter a consciência de que a ansiedade é um estado de alerta. Ah lá, eu pretendo estar vivo amanhã também. Daqui 5 anos, mas só Deus sabe, a Clarice, minha aluna lá do Rio Grande do Sul. É isso aí, Clarice. A gente pretende, né? E se Deus quiser, nós estaremos. Mas nós não temos essa certeza. Nós não temos essa certeza. Por que o mundo adoeceu? Por que o mundo adoeceu quando a gente entrou na pandemia? Quando que você imaginou que aquilo fosse acontecer na vida? A gente nunca imaginou que fosse passar por uma pandemia. E quando passou, aquilo causou muita ansiedade em todas as pessoas. Muita ansiedade. Por quê? Porque a pandemia começou a morrer todo mundo. Então a gente ficava pensando, será que eu vou ser o próximo a morrer? Será que a minha mãe vai morrer? Será que o meu filho vai morrer? Será que o meu marido, minha mulher vai morrer? A pandemia trouxe esse estado de sofrimento.
E para algumas pessoas, para algumas pessoas, a pandemia foi bom, porque as pessoas entenderam que elas precisavam, cuidar da mente, cuidar da saúde emocional, porque elas sofreram e aí elas foram procurar ajuda. E outras pessoas, né? A gente tem a mania de só ir no médico quando tá capengando mesmo. Enquanto tá dando para levar, a gente vai levando. A gente só vai no médico quando tá que não aguenta de dor mesmo. Aí a gente vai no médico. Enquanto tem uma dorzinha, toma um remedinho, tá? Toma um remedinho. Pessoal, eu espero ter trazido um pouco de clareza para vocês. O curso começou hoje, tá? O curso começou hoje. A gente vai ter aula amanhã, continuação, e nós vamos ter aula na quarta-feira, que é o último dia, tá? Hoje eu vim aqui para conscientizar vocês do que é a ansiedade, dos estragos que a ansiedade está causando em nossas vidas, vício, cigarro eletrônico, bebida, alcoolismo, sobrepeso, término de relacionamento, brigas familiares, pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão perdendo oportunidade de ser promovida, oportunidade de ir para um emprego melhor, oportunidade de ganhar mais dinheiro. Então as pessoas estão perdendo vida. As pessoas estão perdendo vida, qualidade de vida. As pessoas estão adoecendo, tá? E assim, amanhã, na aula de amanhã, a aula de amanhã é uma das mais importantes, tá? A aula de amanhã é uma das mais importantes. Por quê? Amanhã, tá? Amanhã eu vou trazer para vocês ferramentas emocionais, tá? Para vocês começarem a entender como que a gente vai cuidar dessa ansiedade. Hoje eu vim aqui para conscientizar vocês dos estragos que a ansiedade está fazendo na nossa vida e na humanidade. Para conscientizar vocês. Hoje foi uma aula de conscientização. Amanhã é uma das aulas mais importantes que eu vou ensinar vocês a começar a administrar essa ansiedade, começar a lapidar essa ansiedade, começar a controlar essas emoções. Lembrando que eu não consigo evitar uma emoção. Você não controla uma emoção. Você não controla. Você não controla a sua raiva. Se você vai sentir a raiva, né? Eu não consigo controlar para não sentir raiva, para não sentir medo, para não sentir tristeza. Eu não consigo controlar a minha emoção. Mas eu consigo controlar a minha reação. Tá certo? A minha reação. Tem gente que, se ela fica ansiosa, ela come desesperadamente e ela vai engordar. Tem gente que fica ansiosa e a pessoa fica grossa e ela vai brigar com todo mundo. Tem gente que fica ansioso e vai fumar cigarro ou cigarro eletrônico. Está destruindo a saúde. Tem gente que fica ansioso, vai jogar jogo de azar. Vai comprar compulsivamente aquilo que não precisa e não tem dinheiro para pagar. Vai comprar compulsivamente aquilo que não precisa e aquilo que não tem dinheiro para pagar. Depois vai ficar endividado. Olha lá, ó. Entendeu? E aí o que vai acontecer?
você vai acabar ficando doente, cada vez sua vida vai piorar mais. Por quê? Porque você está usando subterfúgios para fugir da dor. Hoje a gente nem falou do remédio, hein? Amanhã a gente vai falar de remédio, tá? Remédio para ansiedade. Vou desmistificar só para vocês virem amanhã já com um pouquinho mais de consciência do que a gente vai falar amanhã, tá? Amanhã a gente vai ensinar como que vocês vão cuidar da ansiedade. Eu vou dar ferramentas para vocês administrarem a ansiedade. Eu vou falar sobre remédio, quando pode tomar, quando não pode tomar, o que o remédio causa, tá? Na nossa mente, se causa dependência, se não causa, os males que o remédio faz, os bens que o remédio faz, em que momento que eu tenho que recorrer ao remédio. Amanhã eu vou falar tudo isso. Amanhã eu vou falar exatamente como que a gente vai começar a entender as nossas emoções e como que a gente vai começar a administrar nossa vida de uma maneira mais saudável, mais equilibrada, mais tranquila, para você voltar a dormir, para você voltar a comer, para matar a sua fome e não para querer tampar um buraco, um vazio que está aí dentro de você, tá? Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom, pessoal? Ninguém tem nenhuma pergunta? Eu deixei aberto aqui, ver se alguém tinha alguma pergunta. Ninguém perguntou nada. Tem alguém que queira perguntar alguma coisa aqui, que a gente está terminando a aula de hoje. Amanhã é o mesmo horário, hein? Amanhã a aula é uma das aulas mais importantes. Amanhã a aula está imperdível. Não perca a aula por nada. Amanhã a aula está imperdível, que amanhã eu vou trazer as ferramentas para vocês começarem a administrar essa ansiedade aí. Tá bom, pessoal? Tá? Nenhuma pergunta, então? Ninguém quer perguntar nada sobre ansiedade hoje? Pessoal, não precisa ficar com vergonha não, viu? Não tem pergunta certa, não tem pergunta errada, tá? Não precisem ficar com vergonha ou com medo. Aqui ninguém julga ninguém não, tá? Não tem ninguém, não tem certo, não tem errado, não tem pergunta idiota. Podem fazer pergunta que quiser que eu respondo, tá? E se eu não souber, eu vou dizer, eu vou pesquisar e depois eu trago a resposta, porque eu também não sei tudo. Eu não sou perfeito. Tem um monte de coisa que eu também estou aprendendo, assim como vocês. Nós estamos aqui para trocar, tá? Mas é um assunto que eu vejo que hoje as pessoas estão sofrendo, que não sabem administrar, e a gente, ao longo desses 3 dias, a gente vai estar ensinando vocês a como que vocês vão administrar melhor essas emoções de vocês. Tá certo, pessoal? Bom, eu queria agradecer para quem ficou aqui comigo, né? Já são 9h15. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês, bater esse papo com vocês. E eu espero vocês amanhã, às 8 da noite. A gente tem um grupinho lá do WhatsApp, tá? Que é onde eu aviso que vai ter aulas, a gente põe conteúdo lá. Às vezes eu ponho lá material PDF. A semana passada quem estava no grupo ganhou até livro. O pessoal que estava no grupinho VIP ganhou livro meu, hein? Olha que regalia para quem está nesse grupo VIP aí do WhatsApp. Vale a pena, hein? Semana passada o pessoal ganhou livro. Meu livro o pessoal ganhou lá na faixa, no Vasco, quem estava no grupo do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então, meu muito obrigado a Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Meu muito obrigado. Até amanhã às 8 da noite. Fui!